Como é bom nos congregarmos e adorar-te, ó Deus. Como é bom sempre exaltar teu grande nome. Como é bom render-te graças. Como é bom dar-te aleluias. Como é bom em união te adorar. Todos juntos louvemos ao Senhor. Como é bom nos congregarmos e adorar-te, ó Deus. Como é bom sempre exaltar teu grande nome. Como é bom render-te graças. Como é bom dar-te aleluias. Como é bom em união te adorar. Aleluia, 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 aleluia. Recebe, Senhor, recebe, ó Deus, a nossa adoração. Como é bom nos congregar. como é bom estarmos aqui e reunidos. adorar-te, ó Como é bom Deus. estarmos unidos com os nossos irmãos, aleluia. Como é bom sempre glorificar o teu exaltar nome, Jesus. teu grande nome. É bom demais. Como é bom render-te graças. Como é bom dar-te aleluias. Como é bom em união te adorar. Todos juntos declaremos aleluia. Aleluia, 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 Senhor, aleluia. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Todos juntos, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Aleluia, 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 aleluia. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Recebe, ó Deus, a nossa adoração.
Jesus, te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade. Louvado é o teu santo nome, glorificado para sempre. Maravilhoso, Senhor, estar em tua presença. Aleluia. Te adoramos, te adoramos. Tu és o nosso bem supremo. Aleluia. Obrigada por tua obra em nós, Jesus. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora é de contigo andar. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes de ti dependo, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida, Jesus. Preciso de ti, mais do que ar que eu respiro. Nós precisamos de ti, Jesus. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Te adoramos, Senhor, nesta noite, Pai. Aleluia. Maravilhoso, maravilhoso és tu, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho. Aleluia, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e
ser, Senhor. Estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Vive em mim, Senhor. E este é o meu pão. Jesus traz. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Nada sou. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Sem rumo na vida. Perdido estou sem ti. Sem tua presença. Eu nada sou sem ti. Nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Nem quero ser, Senhor. Eu nada sou sem ti. Senhor, eu nada sou sem ti. Nada não. Eu nada sou sem ti. Você pode dizer isso? Diga isso ao Senhor. Eu nada sou sem ti. Quando você declara esta verdade, você está declarando a sua dependência total a Jesus. A sua total dependência a Ele, aleluia. Nós somos totalmente dependentes dEle. Totalmente dependentes de Ti. Não queremos estar em outro lugar a não ser na Tua presença, Senhor. Aleluia, Jesus. Que o Senhor possa nos arrebatar os nossos corações. Que o Senhor possa nos atrair, Senhor, como um ímã, Senhor, até a Tua presença, Senhor. Que possamos ser constantemente, Senhor, constrangidos, Pai amado, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo sobre as nossas vidas, Pai. Marca, Senhor, os Teus filhinhos, Pai amado, que entrarão aqui nesta noite com o Teu poder, com a Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que você possa estender a tua adoração agora nesta hora, através das ofertas. Traga
diante aqui da presença do Senhor Jesus. Traga aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos e continue adorando a Ele em espírito e em verdade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Adoramos ao Rei. Em humilde adoração, nos curvamos ante a Ti, e diante de Tua face nos prostramos, Senhor. Nossas vozes levantamos como oferta de louvor, pois Tu és o Rei da glória, e para sempre cantaremos. Em humilde adoração, nos curvamos ante a Ti, e diante de Tua face nos prostramos, Senhor. Nossas vozes levantamos como oferta de louvor, pois Tu és o Rei da glória, e para sempre cantaremos. Te adoramos, Senhor. 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 Em humilde adoração, nos curvamos ante a Ti, e diante de Tua face nos prostramos, Senhor. Nossas vozes levantamos como oferta de louvor, pois Tu és o Rei da glória, e para sempre cantaremos. Te adoramos, Senhor. 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 Te adoramos.
adoramos, Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Jesus. Aleluia, aleluia. Recebe a nossa adoração nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amado irmão, vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2. Último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Lembrando que nós estamos continuando a nossa série de mensagens sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Hoje nós estamos no 3º dia da série, a 3ª igreja que nós vamos estudar, que é a igreja de Pérgamo. Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Nós vamos ler até o versículo 17. Bom, Apocalipse capítulo 2, versículo 12, diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva essas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pode se assentar. Então nós estamos nesta noite, acabamos de ler o trecho, o relato que fala sobre uma das igrejas da Ásia. Lembrando que eram 7 igrejas na Ásia Menor, ali próximo da região da Turquia, próximo da Grécia, então ficava ali bem próximo, né? Turquia, Grécia. E então hoje nós vamos estudar profundamente as características dessa igreja, lembrando que em cada uma das 7 igrejas, nós vamos ver pelo menos 6 pontos. O primeiro ponto, porque em todas elas acontecem esses 6 pontos. O primeiro ponto é como Cristo é descrito a essa igreja. Como que ele é mencionado? Qual o adjetivo que dão para Cristo? O segundo ponto é o elogio de Deus a esta igreja. O terceiro ponto é o erro dessa igreja. O erro que levou o Senhor a puxar a orelha da igreja. Quarto ponto, a solução para esse erro, para esse problema. O quinto ponto, consequência da desobediência. E o sexto e último ponto, promessa aos obedientes. É tudo isso que nós vamos estudar. Eu vou tentar sintetizar, resumir ao máximo e aplicar para cada um de nós, para que a gente saia daqui de fato refletindo e colocando em prática tudo aquilo que nós vamos aprender. Mas antes de nós iniciarmos a explanação do texto que acabamos de ler, eu queria, até por essa data que nós estamos hoje, quem lembra que dia é hoje? Qual o dia e o mês que nós estamos? Hoje é dia 11 de setembro. Para aqueles que têm mais de 30 anos, provavelmente lembram o que aconteceu em 11 de setembro de 2001. Fazem hoje exatos 21 anos que aconteceu este atentado terrorista,
que derrubou as 2 torres que estavam entre os prédios mais altos do planeta. 2 aviões bateram em cada prédio, cada torre, e elas, em algumas horas, caíram. Ok? Lá na frente nós vamos mencionar novamente esse episódio, esse acontecimento, e você vai entender a conexão que tem com o estudo da igreja de Pérgamo. Amém? Então, o primeiro ponto é como Jesus é descrito na igreja de Pérgamo. Na igreja de Éfeso, é interessante que a primeira igreja fala que Jesus é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Na igreja de Esmirna, que o pastor Rafael pregou semana passada, Jesus é mencionado como o primeiro e o último, quem esteve morto e tornou a viver. Mas aqui na igreja de Pérgamo, ele é mencionado como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Amém? É interessante que quando ele fala espada afiada de 2 gumes, na tradução NVT da Bíblia, que é uma tradução mais simples, mais atual, fala espada de 2 lados. Então, você sabe que uma faca, para aqueles que têm faca de cozinha, normalmente a faca ela tem o corte apenas de um lado. Correto, irmãs? Só tem o corte de um lado. Então você consegue cortar as coisas, mas você não vai ter tanta facilidade para perfurar alguma coisa se a faca fosse de 2 lados. Então, quando a faca ela tem 2 lados cortantes, quando a espada tem 2 lados cortantes, ela entra mais profundamente. Ela consegue perfurar de uma maneira mais profunda do que uma espada ou uma faca que só corta de um lado só. Então, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus ela é mencionada como uma espada de 2 gumes, uma espada de 2 lados. Fala, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir medula do osso, a alma do espírito. De uma forma simbólica, estava querendo dizer o seguinte: a palavra ela consegue entrar profundamente em áreas que poucos conseguem entrar. Então Jesus é mencionado na igreja de Pérgamo como aquele que porta, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Jesus e a palavra nos ajudam, amados irmãos, a discernir o que é luz e o que é trevas. Somente com a palavra de Deus você vai conseguir discernir o que é certo daquilo que é errado, o bem daquilo que é mal. Sem a palavra, às vezes a gente acaba confundindo, achando que o que é mal é bem e o que é bem é mal. Parece que como uma sombra, como uma neblina, mas quando entra a palavra, então tudo é separado. O que é errado fica de um lado e aquilo que é correto fica do outro. A luz e as trevas não se misturam diante da palavra de Deus. Então você, meu irmão, com a palavra, que é essa palavra como uma espada que corta dos 2 lados, você, meu irmão, saberá discernir entre a voz do Espírito e as outras vozes. Coisa que a igreja de Pérgamo, nós vamos ver mais para frente, eles tinham qualidades, foram elogiados, mas eles não conseguiram identificar outras vozes que eram vozes não vindas do Espírito de Deus. Então, o segundo ponto é o elogio. Então, como eu mencionei, em cada uma das 7 igrejas, Deus faz elogios. E eu tenho certeza de que se Deus viesse aqui, ou trouxesse uma revelação, assim como trouxe para João, em Apocalipse, ele ia ter elogios à igreja de Sales, a comunidade evangélica do Servinho e as outras igrejas que estão aqui. Com certeza ele teria alguma coisa boa para falar ao nosso respeito. Não foi diferente com Pérgamo. Qual era o elogio à igreja de Pérgamo? Eles não negaram a fé. Não negaram a fé. Apesar de morar no lugar onde ficava o trono de... O escritor aqui, inspirado pelo Senhor, está dizendo, é o Senhor, é a boca de Deus falando, olha, eu sei o lugar que vocês moram. O lugar que vocês moram não é brincadeira, não. É o lugar onde está o trono de Satanás. Mas apesar disso, eu sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim.
Aí ele menciona então Antipas. Alguns estudiosos dizem que Antipas era um dos pastores então da igreja de Pérgamo. E quando a Bíblia fala que a igreja de Pérgamo era o lugar onde estava o trono de Satanás, é porque lá existiam pelo menos 3 tipos de cultos pagãos. Então existia o culto a um Deus que era o Deus da cura, o Deus que era utilizado na medicina, ele era simbolizado por serpentes. É interessante que hoje você vê em hospitais, quem já viu em hospitais assim o símbolo do hospital com serpentes? Vocês já viram isso? Por quê? É em referência a este Deus antigo, um Deus que trazia cura, mas que não era o único Deus, não era o nosso Senhor. Então, existia ali nessa cidade uma adoração, uma idolatria a este Deus pagão, não é? O nome desse Deus se chamava Asclépio. Também lá se cultuava o Deus Augusto, a deusa Roma, Zeus, que é um deus grego muito conhecido, não que ele seja real, mas é famoso na mitologia grega. E além de toda essa adoração a esses deuses, existia também o culto ao imperador. O imperador da época fez um templo em homenagem a si mesmo. Na cultura pagã, meu irmão, os imperadores já costumavam ser considerados como deuses após a morte. Mas no caso deste imperador que vivia aqui nos tempos da igreja de Pérgamo, ele foi além. Ele quis fazer um templo, ele quis ser considerado e tratado como Deus ainda em vida. Então ele constrói um templo em homenagem a si mesmo para que as pessoas adorassem a ele. E não era uma coisa opcional, era obrigatório, era exigente. Imagina se tivesse aqui em nosso tempo alguém que fizesse uma estátua, fizesse um templo e falasse: a partir de agora vocês vão me adorar. E quem não me adorar vai sofrer as devidas punições. E Antipas diz a história que ele não apenas negou se prostrar e cultuar a este imperador, como ele também começou a incentivar os outros a fazer o mesmo. Não, vocês não devem se prostrar ao imperador. Se rendam e se prostrem e adorem somente ao Deus dos céus, Criador de todas as coisas. Então, por causa disso, diz a história que Antipas foi condenado a ser cozido dentro de um touro de bronze. Fizeram então um touro de bronze enorme, colocaram ele lá dentro e começaram a queimar. E ele foi cozido lá dentro, ele morreu de uma forma terrível. Então, é isso que o Senhor está falando. Apesar de vocês passarem por perseguição, preste atenção, amados irmãos. A igreja de Pérgamo estava passando por perseguição. O próprio pastor deles tinha sido morto de uma forma cruel. Apesar de tudo isso, eles não negaram o nome do Senhor. Eles não abandonaram a fé. Eles continuaram firmes na fé, mesmo diante de toda essa idolatria, mesmo diante do trono de Satanás, mesmo diante dessa obrigação, dessa exigência de se adorar ao imperador. Eles continuaram fiéis ao nome do Senhor e não negaram a fé. Amém? Meus irmãos, vivemos dias em que as pessoas têm adorado de tudo quanto é coisa. Cabe a eu e você continuar fiel ao nome do Senhor. Cabe a eu e você, todos nós, perseverarmos em fazer a vontade do Senhor, nos inclinar, nos curvar, nos prostrar e obedecer somente ao Senhor dos exércitos. Aleluia. Então a igreja de Pérgamo foi elogiada por causa disso. Foi elogiada. Eu lembro, irmãos, que em alguns bairros de São Paulo, tinha alguns bairros que eram cercados por, como que eu posso dizer, terreiros, templos de religiões de matizes africana. Nós temos que falar assim agora, mas vocês entendem. Daqueles que costumam ficar horas batendo tambor em adoração a entidades, espíritos que não são o Espírito de Deus. E a gente sabe que a função da igreja não é acabar com eles, destruir
os templos dele. Não é essa a função da igreja. Nós não podemos fazer isso, não devemos fazer isso. Não há referência no Novo Testamento falando que a gente tenha que fazer algo parecido com isso, né? Mas é verdade que até aqui em Sardes a gente sabe que existem pessoas, para não dizer que é uma implicância com afro, não, existem religiões orientais, existem religiões latino-americanas, como o próprio catolicismo e espiritismo. A religião oriental tem o budismo, tem o Seishonoye, que são religiões que muitas vezes adoram e cultuam aquilo que nós não cultuamos. E nós estamos cercados muitas vezes nesse país chamado Brasil, que é um país famoso pelo seu sincretismo religioso, é um país que está tomado por todo tipo de crença. Dizem que é um país predominantemente cristão, na sua maioria católicos e evangélicos, mas a verdade é que existe nesse país inúmeras religiões, inúmeros deuses, inúmeros ídolos que são adorados e cultuados, diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Contrário àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então nós vivemos num país que também poderia ser chamado do trono de Satanás. Pois apesar de ser cristão, aqui há abundância de idolatria, prostituição, corrupção e violência. Esse país, infelizmente, ele ainda é conhecido por 3 coisas. É o país do futebol, ok? E no futebol, que não é pecado, o esporte não é pecado, assistir futebol não é pecado, mas quando uma pessoa deixa a sua esposa, deixa os seus filhos, viaja longe para ficar gritando que nem um louco, adorando e cantando hinos a um time de futebol, o nome disso se chama idolatria. Torcer não tem problema, assistir e até jogar não tem problema. Agora, quando você dedica a sua vida, quando você faz sacrifícios e canta hinos em louvor a um time, a um clube, aí é classificado como idolatria. Então somos conhecidos como o país do futebol. Segundo, somos conhecidos como o país do carnaval. E no carnaval é o culto, é a celebração à carne. E muitas vezes não apenas a carne, mas diretamente a entidades, deuses. A gente não vê aqueles carros alegóricos e vê aquelas imagens enormes que eles fazem e começam a dançar e celebrar e tocar vários tambores. O que é aquilo, meu irmão? O que é aquilo? Aquilo se chama idolatria. E é uma idolatria misturada com prostituição, porque no carnaval você sabe o que acontece nesse país. É um verdadeiro carnaval. A palavra carnaval já se tornou até uma palavra pejorativa, né? E virou um carnaval, né? Porque lá na origem do carnaval era orgia, era bacanal, era vinho e imoralidade sexual. Tudo isso em celebração a outros deuses e à própria carne. Meu irmão, vivemos num país que também é conhecido como o país da corrupção, não é isso? Por quê? Por que os homens se corrompem? Porque amam e adoram um Deus chamado Mamon, que a Bíblia classifica como amor ao dinheiro. Quando a pessoa ama o dinheiro ao ponto de se corromper, ela está adorando Mamon. Então somos o país da idolatria no futebol, da idolatria e prostituição no carnaval, da idolatria ao dinheiro pela corrupção, e também somos conhecidos como o país da violência, não é? As pessoas olham lá de fora, alguns dizem que a violência no Brasil, em números de mortos, equivale muitas vezes a números superiores a países em guerra. Já ouviram falar isso? Teve um ano no Brasil, que eu me lembro, que só no Brasil morreram 60 mil pessoas em um ano. Em um ano no Brasil morreram 60 mil pessoas vítimas da violência. Vítimas da violência. Coisa que nem em país de guerra não chegou a esse número. Como a guerra da Ucrânia, por exemplo, eu não lembro que número chegou, mas eu lembro que ali no início falou, olha, as pessoas estão impressionadas porque está morrendo gente lá, mas no Brasil morre 60 mil por ano, só vítima de violência. Infelizmente, essa é a fama do nosso país. Claro, as pessoas falam da Amazônia, das riquezas naturais que a gente tem, mas quando as pessoas têm o interesse de vir para cá, muitas vezes eles estão pensando no quê?
no carnaval, no futebol, que é uma oportunidade de idolatria. Então nós podemos dizer que o Brasil também poderia ser chamado o trono, o lugar onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás. Porque tem uma diferença entre o diabo estar trabalhando de pé. Quando ele está trabalhando de pé, ele às vezes tem dificuldade de destruir as pessoas. Agora, quando ele senta, é porque ele já dominou a mente, o sistema que rege o nosso país. Não é o que falam em relação aos políticos? Não adianta, pode ser bem intencionado, mas o problema é sistêmico. O problema é sistêmico. Quem será que está por trás desse sistema corrupto que tem assaltado o nosso país por anos e anos? Se não é o nosso inimigo chamado Satanás, influenciando esses homens que já são mal por natureza, como todos nós temos a natureza pecaminosa, mas eles se entregam de uma forma, negando o Senhor, eles se entregam de uma forma a todo tipo de idolatria, prostituição, corrupção e violência. Então, existem locais aqui nesse país onde ficamos cercadas por pessoas que ficam batendo tambor por horas, adorando e invocando o Deus deles. E às vezes isso é um tapa na nossa cara, meu irmão. É um tapa na nossa cara. Tem até um baixista que eu e o pastor Rafael a gente acompanha, se chama Braguinha, ele conta um testemunho sobre isso. Hoje ele é cristão, ele toca contrabaixo, é um dos melhores baixistas, né? Só que ele fala que ele nasceu num berço de uma religião afro, toda a família dele batia tambor, e ele fala que ele ficava horas e horas e horas e horas e horas sem parar, sem cansar, horas e horas invocando entidades, outros deuses que não são o nosso Deus. E nós sabemos o que são. Isso não é nenhum tipo de preconceito, é um conceito. Pela Bíblia que nós cremos, são demônios. São demônios. E eles ficam horas e horas. E muitas vezes nós que somos cristãos, não conseguimos ler a Bíblia 10 minutos. Mal conseguimos ficar 20 minutos adorando a Deus. E muitas vezes queremos vencer os espíritos das religiões, dessas outras religiões, quebrando o templo deles. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Não é quebrando o templo deles que nós vamos vencer os espíritos que estão dominando essas religiões, não. Se eles adoram por 4 horas, vamos adorar 5. Porque quando nós estivermos em adoração, em oração, em jejum, aí, meu irmão, as pessoas vão ver a diferença do nosso Deus para o Deus deles. Foi isso que aconteceu com Elias. Foi isso que aconteceu com o profeta Elias. Ele não chegou quebrando os ídolos dos outros, não. Ele falou, orem aí aos ídolos de vocês, eu vou orar ao meu Deus. Ele orou e o fogo desceu. Amém? Então não adianta ficar xingando pessoas de outras religiões ou quebrando, porque isso não faz parte. Se tem algum evangélico que faz isso, não é um evangélico genuíno, não é um cristão genuíno, não entendeu nada da palavra de Deus, não é um seguidor de Jesus. Jesus não ensinou a fazer violência física contra ninguém. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E contra principados e potestades não é no murro que a gente vence. Não é quebrando tudo que a gente vence, é na oração, é no louvor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E assim você vai ver que o teu Deus é o verdadeiro Deus, e as pessoas lá também verão. Aleluia. Então, segundo ponto, né, que nós acabamos de falar, é o elogio. Deus elogia essa igreja que, apesar de viver cercada pelo paganismo, pela idolatria, pelo satanismo, pelo ocultismo, apesar de tudo isso, eles permaneceram firmes, não negaram o nome do Senhor. Só que aí veio a bronca. Eles não eram perfeitos. Tinha qualidades? Sim, mas eles tinham um grande erro. Aliás, 2 erros. A Bíblia diz que eles aceitaram os falsos ensinos de Balaão e também dos nicolaítas. Então aceitaram a doutrina de Balaão. Você sabe quem foi Balaão? Foi um profeta no Antigo Testamento. Foi um profeta que foi contratado por Balaque. Balaque fazia parte do povo moabita. E os moabitas queriam derrotar o povo de Israel, o povo de Deus. Só que eles sabiam que o povo de Israel era invencível. Ninguém conseguia vencer o povo de Israel. O que eles fizeram? O que eles pensaram? Vamos contratar o profeta deles e vamos oferecer dinheiro
para que ele jogue uma praga, uma maldição, e assim a gente consiga vencer o povo de Deus, o povo de Israel. Chegaram para Balaão e falaram assim: olha, não importa a quantia, o que você precisar, a gente paga. Por favor, amaldiçoe o povo de Deus, amaldiçoe o povo de Israel, porque eles são invencíveis. Ninguém consegue vencer esse povo. É isso que o inimigo pensa da igreja, amados irmãos. Porque a Bíblia diz, Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é o cabeça da igreja e ele é o nosso general. Quando ele vai à nossa frente, meu irmão, ninguém pode nos segurar, nem o inferno pode nos deter. Então é isso que muitas vezes ele pensa: olha, não dá, eu tenho que pagar para alguém, tenho que corromper alguém para tentar destruir uma igreja aqui, uma igreja ali, uma igreja ali. Não é? Então foi isso que eles pensaram em fazer, contratando Balaão, que era um profeta do povo de Israel. Mas contrataram ele, pagaram o dinheiro para ele amaldiçoar. Aí ele tentou. Quando ele faz uma oração, Deus fala para ele: opa, o que você está achando que você está fazendo? Você está pensando que você está fazendo o quê, rapaz? Esse povo é abençoado, não tem como amaldiçoar ele. E ele por 2 vezes tentou amaldiçoar e não conseguiu. Chegou diante dos moabitas, chegou diante de Balaque, também do rei de Moabe, e falou assim: olha, não dá para amaldiçoar, porque o Senhor abençoou eles, são um povo abençoado, não dá para amaldiçoar esse povo. É bom saber disso, né? Que nós somos abençoados pelo Senhor, somos protegidos pelo Senhor, nenhuma maldição chegará sobre a nossa tenda. Pode amarrar o teu nome na boca do sapo, pode colocar o teu nome nas encruzilhadas, se você estiver em Cristo, nenhum encantamento chegará sobre a sua tenda. Só que a alegria de pobre dura pouco, amado irmão. O diabo, sabendo disso, ele tem os seus meios. Ele usou de outra estratégia. Ele percebeu que amaldiçoando não ia conseguir destruir o povo de Israel. Ele usou Balaão para dar o seguinte conselho. Falou: olha, amaldiçoar não dá, mas o que você pode fazer? Oferece as suas mulheres para casar com eles. Aí, se eles desobedecerem a Deus, casando com mulheres estrangeiras, eles vão acabar adorando os ídolos dessas mulheres estrangeiras. E aí é a única forma de vencer o povo de Deus. A única forma de vencer o povo de Deus é quando o povo está em desobediência a Ele. Toda vez que o povo obedecia, era vitória. Desobedecia, era derrota. Então Balaão sutilmente deu esse conselho. Por isso que fala, essa igreja de Pérgamo foram joia. Conseguiram ficar firmes diante da tribulação, da perseguição, diante do trono de Satanás, idolatria, correndo solto no país. Permaneceram firmes, mas sutilmente o diabo infiltrou no meio da igreja práticas como as práticas que Balaque recebeu a orientação de Balaão. Então começaram a se misturar aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro com aquilo que não é. O que é correto com aquilo que é errado. Então sutilmente, quando mistura uma comida que é boa com o veneno, muitas vezes as pessoas não vão perceber o veneno a olho nu. Só vai perceber quando já estiver morto, envenenado. Mas olhando assim, ó, você olha aquela feijoada assim, ó. Meu Deus, que delícia, né? Você olha aquela feijoada, mas alguém colocou veneno sem você perceber. Misturou uma coisa boa com uma coisa ruim. E aí, sem perceber, por não ter o discernimento, você acaba sofrendo um mal terrível. Então, eles aceitavam a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo aceitaram práticas que Deus abominava. Então, Balaão trouxe idolatria, trouxe prostituição, e depois nós vamos ver sobre os nicolaítas. Nicolaítas, amados irmãos, não vem de Nicolas, tá, irmão Joyce? Vem de Nicolau, ok? Então, Nicolas, inclusive eu pesquisei, o nome significa vitorioso, aquele que vence um povo. Mas os nicolaítas não é que seguiam Nicolas, não. Eles seguiam o nicolaísmo, que era uma heresia, que ensinava que é normal ter infidelidade conjugal e infidelidade espiritual. Em outras palavras, é normal adulterar.
Trair a esposa e trair a Deus. Por quê? Porque o amor de Deus é tão grande que não importa o que você faça, Ele vai te perdoar. Então eles começavam a ensinar essas heresias da graça barata, daquela graça, da super, hiper graça, né? Que você não precisa viver em santidade, que você não precisa ser fiel à sua esposa, ao seu esposo, não. Que Deus é tão amoroso. E a igreja de Pérgamo acabou caindo, acabou sendo seduzida. Preste atenção, amado irmão. A igreja de Pérgamo acabou sendo seduzida por esses falsos ensinos que promoviam idolatria, prostituição, infidelidade no casamento terreno e infidelidade diante do Senhor. E por isso o Senhor os repreendeu. Por isso o Senhor puxou a orelha deles. Apesar então de suportarem a perseguição, eles acabaram aceitando erroneamente o engano e o falso ensino de Balaão, que era um falso profeta, e aceitaram também a heresia dos nicolaítas, que seguiam esses ensinos estranhos. Agora vamos analisar cada um desses 3 pecados. Vamos analisar a idolatria. Quem acha aqui que a idolatria tem entrado dentro da igreja do Senhor Jesus? Vocês acham que a idolatria tem entrado? Vocês estão vendo alguma imagem de escultura aqui? Não, né? Nem de madeira, nem de prata, nem de bronze. Não é? E em quase nenhuma igreja evangélica você vai encontrar isso. Mas eu te afirmo que a idolatria entrou na maioria das igrejas. E pode ser que a idolatria esteja aqui, na vida de muitas pessoas. Sabe por quê? No dicionário diz que idolatria é adorar ídolos ou coisas. Mas também tem uma definição que diz, é um amor excessivo e uma admiração exagerada. É pecado admirar alguém ou alguma coisa? Não é pecado admirar. Não é pecado ter amor pelo contrário, pecado é não amar, né, as pessoas. Mas quando o amor é excessivo, quando o amor é maior do que o amor que nós deveríamos ter ao Senhor, quando nós admiramos as coisas criadas mais do que o Criador, aí mora um grande problema. Aí pode ser considerado idolatria. Idolatria. Qualquer coisa, meu irmão, que muitas vezes faz você pensar na hora que você acorda, durante o dia, na hora de você dormir, você pensa, você deposita a sua esperança, a sua alegria naquilo. Ou numa pessoa. Tem gente que é dependente emocional de alguém, de algum namorado, namorada, de algum cônjuge. Se você acha que é ele que vai resolver os seus problemas, que vai saciar a sede do seu coração, você está enganado e pode ser que esteja caindo no pecado da idolatria. A maioria das pessoas apaixonadas acabam, sem perceber, idolatrando o alvo da sua paixão. Então, idolatria é uma coisa muito séria e sutilmente tem entrado dentro das igrejas. Como eu falei aqui também sobre ídolos, cantores gospel, que são adorados. As pessoas viajam quilômetros, gritam, berram, não dormem, tem pôster, quer autógrafo, quer... Meu irmão, Deus não divide a sua glória com ninguém. Idolatria não é apenas aquele que se ajoelha diante de uma imagem e faz uma oração a ela. Não. Tudo aquilo que você deposita amor excessivo ou admiração exagerada é idolatria. Deus tem que ser o primeiro, o mais importante. Vamos ver o que significa prostituição. Prostituição é vender o corpo ou se vender a outros. Então, dizem, que é considerado uma profissão hoje, e é considerado uma das profissões mais antigas, A gente vê desde o início ali no Antigo Testamento já existia prostituição, mas é abominação ao Senhor. Então aquele que vende o corpo, que entrega sexo por dinheiro, é a prostituição mais conhecida, mas prostituição não é só isso. Toda pessoa que se vende, sabe aquele mercenário que faz qualquer coisa por dinheiro? E às vezes não é sexo, mas ele faz qualquer coisa por dinheiro, vende até a mãe. Sabe? Como muitas vezes os políticos fazem, que por dinheiro eles fazem qualquer negócio.
Então, o nome disso também é prostituição. E na Bíblia, quando o povo de Israel seguia a prática dos povos pagãos, tal como o bezerro de ouro, lembra do bezerro de ouro? Quem lembra do bezerro de ouro? Moisés subiu lá no Monte Horebe para pegar as tábuas da lei. Ficou Arão, Miriam e os demais. Viram que Moisés demorava, vamos fazer um bezerro de ouro e vamos nos alegrar e adorar a ele. Prostituição. A Bíblia fala que o povo se prostituiu com ídolos. Teve um romance, teve um amor com ídolos, em vez de ter amor com o Senhor, um relacionamento com o Senhor. Então, não seja uma pessoa vendida. Amém, meu irmão? Adultério, o que é adultério? Infidelidade conjugal ou traição. Pode ser física, quando uma pessoa casada tem relações com outra pessoa fora do casamento, mas pode ser também espiritual. É quando trocamos Deus por outros deuses ou por outras coisas. Era isso que as doutrinas de Balaão e dos nicolaítas incentivavam. E hoje eu faço uma pergunta para você. Será que tem algum ensino errado que tem se infiltrado dentro das igrejas hoje? Vocês acham que tem entrado alguma heresia, algum ensino errado nas igrejas de uma maneira geral? Meu irmão, eu tenho observado as igrejas, desde que eu era adolescente, pesquisado, observado, visitado. A gente tem encontrado filosofias humanas como se fosse o evangelho, mas são filosofias humanas. Positivismo, tal como a crença Seishonoye, religião oriental, que fala, basta você pensar positivo, que não vai ter doença, que não vai ter problema nenhuma. Isso não é bíblico, mas tem entrado dentro de muitas igrejas. Liberalismo teológico, tal como os nicolaítas ensinavam, que já que você está na graça, você pode fazer o que você quiser, que a graça vai te perdoar. O Senhor vai te perdoar. Pode continuar no pecado, não precisa se arrepender. Liberalismo teológico. Religiosidade, que é o outro lado, a outra ponta, são aqueles que são legalistas, acham que pelas boas obras podem comprar a salvação, se acham mais santos, normalmente são como os fariseus, hipócritas, têm entrado dentro das igrejas. Teologia da prosperidade, diferente de tudo aquilo que Jesus e os apóstolos ensinou, tem entrado sutilmente, e eu não sei se você percebeu, é isso que tem matado as igrejas sem que elas precisem ser fechadas. Você pensa que o diabo está matando as igrejas, fechando ela, queimando os templos? Isso é coisa do passado. Ele percebeu que quanto mais queimava os templos, quanto mais torturava os cristãos, mais cresciam os verdadeiros seguidores de Jesus. Aí Satanás teve a brilhante ideia, não, pelo contrário, eu quero é que eles tenham palácios, mas lá dentro eles vão pensar que estão servindo a Deus, mas vão estar servindo a mim, vão estar servindo o dinheiro. É isso que ensina a teologia da prosperidade. Jesus disse lá naquela parábola do semeador, existiam 4 tipos de semente. Uma dessa semente era qual? Era aquela que caiu entre os espinhos, que Jesus, na hora de explicar, disse, são aqueles que são sufocados pelo engano das riquezas. Jesus disse que as riquezas e o engano das riquezas sufocam a vida do crente, de modo que ele não frutifica e não cresce. Então Satanás não está oferecendo mais perseguição para matar a fé das pessoas, não, ele está oferecendo dinheiro, riqueza, prosperidade, vem para cá que você vai ficar rico. E Jesus disse não, você tem 2 camisetas, dê uma a quem não tem. Agora você não vai mais acumular, você vai repartir o pouco que você tem com aquele que tem menos que você. Não ajunteis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem destrói, nem onde os ladrões roubam, mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tocar. Mas a teologia da prosperidade e da riqueza tem entrado dentro das igrejas. E a igreja não tem percebido, assim como a igreja de Pérgamo. E por último, existe uma lista enorme, né? Tem muitas coisas que infelizmente têm entrado dentro das igrejas, mas não dá para ficar mostrando todas. Mas eu coloquei aqui por último uma coisa sutil que tem feito o diabo entrar dentro das igrejas, que são as ideologias políticas. As ideologias políticas têm feito muitos cristãos xingarem em nome de Deus. Pararem de conversar com seu próprio parente em nome de Deus e da ideologia, até porque essa ideologia é cristã, não é?
E isso tem acontecido, não é só de um lado não, é dos dois lados, seja esquerda ou seja direita. Eu já ouvi muitas pessoas de esquerda falando, como pode um cristão apoiar armas, dizer bandido bom é bandido morto? E a gente vê os da direita falando, como pode um cristão apoiar o comunismo? E dos dois lados, um aponta o erro do outro, e eu quero dizer para você, os dois lados estão certos. Os dois lados estão certos, porque não devia nem estar defendendo a esquerda nem a direita, como eu falo. Você tem que defender os valores do reino de Deus, os valores do alto. Aquilo que Jesus ensinou não tem nada a ver com ideologia política, mas a ideologia política está entrando até mesmo dentro dos púlpitos. As pessoas e até pastores têm gastado mais tempo falando de ideologia política do que da palavra de Deus, e achando que está fazendo a vontade de Deus. Então, meu irmão, o diabo, ele tem vários meios para tentar destruir a igreja. E esses que eu mencionei é só alguns deles. Nós vimos então no início da mensagem o vídeo sobre as Torres Gêmeas. Entre os maiores prédios do mundo. Sabe qual era a altura desse prédio? 400 das duas torres. 417 metros de altura. Você já visitou um prédio de quantos andares, meu irmão? Em São Paulo, eu sei que em São Paulo, o prédio mais alto é o Edifício Itália, de São Paulo. 40 andares, Edifício Itália, lá no centro de São Paulo. 40 andares. Eu já fui no 39º andar. Eu nunca fui no Terraço Itália lá comer, como alguns irmãos aqui, né? Que já tiveram esse privilégio, eu nunca fui. Mas eu fui no andar abaixo, quando eu era office boy. De lá de cima, meu irmão, de dia... Sem brincadeira, eu vi nuvens assim, ó. E você vê a cidade inteira. 40 andares, as Torres Gêmeas tinham 110 andares. Um prédio, né, lá em São Paulo, na Coab, tinha 5 andares. 5 andares. A gente subia ali no último, falava, nossa, que alto. 5 andares. 110 andares. Sabe quanto tempo levou para edificar, construir as torres do jeito que elas estavam antes de cair? 11 anos levou para edificar, mas levou poucas horas para derrubar. 11 anos para edificar. Você já ouviu essa palavra, edificação? Que a igreja tem que edificar uns aos outros. Vamos edificar, vamos falar aquilo que edifica. Porque edificar tem a ver com construir, levantar. Nós aqui somos como um edifício, tanto no coletivo como no individual. Conforme eu te abençoo com palavras de encorajamento, palavras de fé, você vai se levantando, você fica cada vez com mais vontade de caminhar, de continuar na vontade de Deus. Mas você começa a ouvir críticas, você começa a ouvir pessoas falando que você não vale nada. Aí você vai caindo, você vai se encurvando. Até chegar a um ponto, tem gente que fica de cama, tem gente que fica depressivo de tanta pancada que tomou. É como um avião que bate nas Torres Gêmeas, né? E desaba. Não é isso? Sabe quantas pessoas morreram nesse episódio? Entre aqueles que estavam no avião, aqueles que estavam nos prédios, entre os bombeiros. 2.600 pessoas morreram. 2.600 pessoas morreram. 11 anos levou para edificar essas torres. Em algumas horas. Uma das torres, a primeira torre, levou menos de 2 horas. Do momento do impacto do avião até a queda. A segunda demorou 50 minutos, o avião bateu, 50 minutos depois, aquele prédio de 110 andares estava no chão. 50 minutos. As Torres Gêmeas eram grandes, eram fortes, porque você sabe que para fazer um prédio grande você tem que reforçar no alicerce. Para ele se manter de pé, é muito alicerce, é um alicerce muito profundo. Usaram tecnologias avançadas para construir essas torres. Eram fortes, mas caíram. Meu irmão, o falso ensino é como aqueles aviões. O que planejou e enviou os aviões, a gente viu aquele barbudo, né? Bin Laden. O que planejou e enviou os aviões é como o nosso inimigo. Ele usa o falso ensino para derrubar o edifício espiritual que é a igreja. O contrário da palavra de Deus, que edifica, que levanta, que dá vida, que constrói. Quarto ponto da mensagem, continue aí, meu irmão. Quantos estão acordados? Diga glória a Deus. Quantos estão esperando pela vinda do Senhor? Diga aleluia. O quarto ponto da mensagem é a solução.
Então Deus mostrou um acerto, merece elogio, mostrou um erro, um pecado, 2 pecados. E agora? Vem a solução. O Senhor propõe, Ele mostra o problema, mas propõe a solução. Olha, vocês estão em pecado, vocês estão aceitando falso ensino, prostituição, idolatria, está entrando dentro da igreja. Mas tem solução. Qual é a solução? Versículo 16. Arrependa-se. Arrependa-se. O conselho é aquele velho, aquele antigo conselho, que foi o início da pregação de Jesus. Arrependa-se. Arrependa-se. E arrependimento, meu irmão, não é apenas se lamentar e chorar pelo que fez errado. Tem gente que confunde isso. Arrependimento é um abandono das práticas erradas. É se esforçar ao máximo para deixar de cometer aquele erro. Então, como solução, eles tinham que abandonar a idolatria, a prostituição, o adultério físico e espiritual. Essa era a proposta do Senhor. Obedeçam, se arrependam. Aí o 5º ponto é a consequência daqueles que não quiserem obedecer ao Senhor. Aqueles que quiserem continuar. Não, para mim a igreja está indo bem. O que tem que alguns, estão sendo infiéis, estão traindo? Como a gente tem escutado, A gente tem escutado todos os dias de pessoas que estão ministrando, pessoas que estão na igreja, mas que vivem no adultério na maior tranquilidade. Pessoas que muitas vezes pregam, cantam, mas são desonestos, são caloteiros, são adúlteros, são idólatras, mas acham que não está. Não, o Senhor está comigo, eu vou chegar lá no púlpito e o fogo vai cair, o fogo vai descer. Não é? São animadores de palco. Pregadores não são. Por quê? Porque se continua vivendo nessas práticas sem se arrepender, olha o que diz a palavra. A consequência deste erro, se persistir nesse erro, vai vir a espada. Olha o que diz o versículo 16. Se você não se arrepender, eu irei até aí sem demora, lutarei com eles com a espada da minha boca. O que nos remete a cortar, punir, castigar, morte, porque espada não foi feita para fazer carinho nem cafuné em ninguém, ok? Espada, ela servia para cortar, para castigar, para punir, para matar. Então o Senhor disse, a opção é sua, a escolha é sua. Você quer continuar vivendo essa vida dupla? Você quer continuar vivendo servindo a mim e também servindo dinheiro, servindo a mim, servindo o mundo? Pode ficar à vontade. Mas a espada está à sua espera. E o 6º e último ponto, para nós finalizarmos, vem a promessa para aquele que abandonar o erro, que se arrepender verdadeiramente e passar a obedecer ao Senhor. Vai receber o maná e uma pedra. Você sabe que toda ação tem uma reação, né? Você plantou, você colheu. Se você xingar alguém, há uma grande probabilidade de você receber um xingamento de volta. Se você bater em alguém, uma grande probabilidade de você apanhar. Ok? Então não é diferente com o Senhor. Ação e reação. Se a sua reação for negativa, meu irmão, pode ter certeza, vai vir. Se a sua ação for negativa, vai vir uma reação negativa. Se a sua ação for positiva, vai vir uma reação positiva da parte de Deus. Para aqueles que se arrependem, deixando o pecado e obedecendo ao Senhor, sempre haverá recompensa. Ele fala sobre o maná escondido. Você lembra como que Deus alimentava o povo lá no deserto? Os 40 anos lá no deserto, como foi que Deus alimentou o povo? Não tinha padaria, não tinha mercado. Com o maná, o pão que desceu do céu. Então a promessa do Senhor é o seguinte: eu te darei o sustento eternamente. Lembrando que Jesus, dentre tantos adjetivos que ele recebeu, um deles é: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Meu irmão, você vai estar face a face com ele, se alimentando, se enchendo, tendo alegria e prazer eterno. É a promessa do Senhor para aquele que obedece. E também fala sobre a pedrinha branca com o nome escrito. Existem pelo menos 3 tipos de significado para essa pedrinha branca. Historicamente, uma pedrinha branca era dada aos vitoriosos nos jogos,
para a entrada em banquetes. Quando o cara vencia uma competição, vencia um jogo, ele ganhava uma pedrinha branca, que era como se fosse um convite para participar de uma grande festa. Ok? Essa é uma das definições. A segunda definição é: as pedrinhas brancas, elas eram usadas para libertar os escravos, eram símbolo de liberdade, como uma carta de alforria. Então, quando um escravo recebia uma pedrinha branca, era garantia, era prova de que ele não era mais escravo de ninguém. A partir daquele momento ele era livre, e se alguém questionasse, ele falava: está aqui a pedrinha branca, eu sou livre. Mas a última definição eu achei muito interessante, a última comparação, da pedrinha branca, é que no passado, aqueles que tinham filhos, normalmente eles costumavam colocar, quando nascia o seu filho, eles pegavam uma pedra branca e escreviam o nome do seu filho nessa pedrinha. Então seria a mais primitiva certidão de nascimento, ok? O Senhor está prometendo para nós, promete para a igreja de Pérgamo e para todos nós aqui: se você for fiel ao Senhor, se você obedecer ao Senhor, se você se arrepender dos seus pecados, se você rejeitar o falso ensino e for fiel somente ao verdadeiro e puro ensino da palavra de Deus, meu irmão, eu vou te dar, é o Senhor que está dizendo, eu vou te dar uma carta branca para que você tenha acesso ao reino dos céus. E o teu nome estará escrito lá, um nome que ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Aleluia! Você vai morar com Deus, você vai ser livre, você vai ter direito a se banquetear no dia que o Senhor voltar. Para concluir, eu quero dizer, meu irmão, seja fiel ao Senhor diante das lutas. É o que nós aprendemos hoje. A igreja de Pérgamo foi elogiada por isso. A luta vem, muitas vezes a gente tem vontade de desistir, de desanimar. Não desista, não desanime, continue. Mas você tem que entender, você não pode aceitar os falsos ensinos. Identifique, peça discernimento ao Senhor, rejeite, se afaste dos falsos ensinos que são disfarçados de evangelho, que estão camuflados, são lobos disfarçados de ovelha. Rejeite a idolatria, rejeite a infidelidade, o adultério, a imoralidade, lembrando que Jesus disse, até para a imoralidade e adultério físico, ele disse que se alguém olhar para uma mulher, se um homem olhar para uma mulher e desejar ter relações com ela, já adulterou em seu coração. Então, meu irmão, todo tipo de adultério, seja para a irmã, seja para o irmão, não cobice nada do teu próximo, nem a esposa, você que é varoa, não cobice o esposo do teu próximo. Meu irmão, não deseje estar na cama com outras mulheres que não seja a tua esposa, para aqueles que são casados, porque isso é adultério. Abandone o adultério de todos os tipos. Abandone a infidelidade e a imoralidade, porque com certeza haverá uma recompensa. Igreja de Pérgamo, nós aprendemos sobre isso nessa noite. Se coloque de pé. A igreja de Pérgamo foi fiel. Antipas morreu de forma cruel, eles permaneceram fiéis. Mas eles não perceberam o falso ensino que entrou, se infiltrou disfarçadamente. Os ensinos de Balaão, os ensinos dos nicolaítas entrou. Feche seus olhos, irmão. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós ouvimos a tua voz. Ouvimos o elogio que o Senhor deu à igreja de Pérgamo. E ouvimos também, Senhor, a repreensão, o puxão de orelha que o Senhor deu nessa igreja. Ouvimos também a solução que o Senhor deu, através do arrependimento. E ouvimos também, Senhor, ó Pai, a punição, o castigo que é certo para aquele que é teimoso em fazer o errado. Ouvimos também, Senhor, para nossa alegria, a promessa, a garantia que nós temos se obedecermos ao Senhor, se nos arrependermos dos nossos pecados. Ajuda a comunidade evangélica do Servinho, Senhor, a ser uma igreja apegada à doutrina dos apóstolos e que não permita que entre nenhum tipo de ensino diferente daquilo que está escrito na tua palavra, Senhor. Por mais conveniente que seja, por mais que ofereça resultados bons, nós queremos rejeitar,
Nós queremos rejeitar, por mais que ofereça riqueza, saúde, nós queremos rejeitar. É melhor, como diz a tua palavra, melhor ser pobre, mas com o coração quebrantado, do que ser um rico orgulhoso e perder o reino dos céus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Senhor, nós queremos permanecer com os nossos pensamentos nas coisas do alto, nos tesouros eternos, naquilo que o ladrão e a ferrugem não pode, Senhor, destruir, não pode roubar. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a permanecer na sã doutrina, mesmo que isso nos custe, Senhor, muitas vezes perder, mesmo que não tenhamos boa reputação, mesmo que muitas vezes as pessoas, Senhor, não queiram estar conosco, nos ajude a permanecer na sã doutrina, Senhor, em nome de Jesus, porque nós queremos também, da mesma forma, receber o maná escondido, a pedrinha branca com um nome que somente nós vamos saber. Queremos que os segredos que o Senhor tem para nós sejam revelados no dia em que o Senhor voltar. Senhor, em nome de Jesus, fortalece os meus irmãos, fortalece a tua igreja, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Antes de nós encerrarmos, eu esqueci de contar um testemunho. Nós oramos na semana passada pelo pastor Paulo, que ele foi para o médico desenganado. Deram algumas horas de vida para ele. Mas nós oramos, assim como pessoas de outros lugares, a família e outras igrejas oraram. E de fato o milagre aconteceu. Ele reagiu, falou que se ele sobrevivesse ia ter sequelas graves, e ele está conseguindo ter uma boa evolução, não teve grandes sequelas. Creio que logo logo estará em casa. Então, meu irmão, a oração da igreja é poderosa. Continue orando, meu irmão, continue orando. A oração salva vidas, a oração liberta presos. Continue orando, meu irmão. Amém? Pai, muito obrigado por este culto, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu. Eu te peço agora, Senhor, leva cada um para os seus lares, debaixo da tua proteção. Que eles voltem não apenas, Senhor, meditando na tua palavra, mas colocando em prática tudo aquilo que aprenderam. Em nome de Jesus. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito sejam com todos desde agora e para sempre. Amém. Vá em paz, Deus te abençoe, eu te amo em Cristo Jesus.